você, quando as coisas não acontecerem, você tem que ter essa tônica no seu coração. Eu estou na vitória. Amém. Pastor, por que o Senhor diz isso? Porque Jesus já venceu. O irmão do pastor Abraão, né, que veio aqui faz 15 dias hoje, né? 15 dias, né? 15 dias, né? E eu estava ouvindo ele a semana passada, se não me engano. E ele é cantor, né? Ele é um apóstolo e é cantor. Um dia ele vai estar aqui, né? Pode ter certeza, esse ano ainda. Aí o que acontece? Ele disse que quando começou, né, fazendo música, ele fazia algumas músicas e tal, e de repente ele conheceu essa palavra. E ele começou a ver, né, que as músicas que ele fazia, cantava, estavam fora daquilo que está escrito. E ele começou a ser orientado, corrigido, sabe? E ele disse que depois que quando a compreensão da palavra foi chegando, e ele começou a receber uma inspiração de Deus para cantar aquilo que estava alinhado à palavra de uma forma maior. E ele disse, rapaz, era impressionante. Ele disse, uma vez eu estava ouvindo uma ministração de um americano que tinha vindo para lá, para o ministério, e o americano contou uma história de um soldado americano que foi para a guerra, voltou, e quando voltou, ficou com aquele trauma de guerra, e quase todo dia ele se vestia com a roupa do exército, e ficava esperando a guerra começar de novo e tal, e aquilo tudo. E ele disse que um dia, depois de muitos dias, o pessoal foi visitar aquele soldado, os amigos de guerra dele, né? Foi visitar um soldado, foi visitar ele, e quando chegou lá, ele estava vestido, dizendo, e aí, quando é que a gente vai, não sei o quê. E o pessoal disse, a guerra já acabou, a gente venceu. E ele disse que quando o americano falou aquilo, ele subiu para fazer o louvor. E ele disse que quando o ministro deu o tom, ele disse que começou cantando, a guerra já acabou. Há 2000 anos atrás, Jesus venceu Satanás lá na cruz. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu digo, vê, né? Quando as pessoas elas vão tendo uma noção daquilo que a palavra diz, né? As coisas vão começando a se alinhar à vontade de Deus, até aquilo que ela canta, irmão. É por isso que não importa o que vá acontecendo, as coisas que vão surgindo na frente dela, ela vai dizer, eu estou na vitória. Mas por que está na vitória? Porque eu estou em Cristo e Jesus já venceu. Eu sei, mas é porque, olha, veja, eu ainda não estou trabalhando. Ah, mas é porque eu estou devendo aquilo outro. Isso não nos tira da vitória, irmão. Não sei se você entende, isso não nos tira da vitória. Você entende o que eu estou falando? Agora, é assumir essa posição que dá liberdade para Deus cumprir o que Ele disse. Porque se a gente esperar para ver, para dizer, agora eu estou na vitória, Ele vai dizer, então você não é crente. Você é um homem natural, que só acredita no que vê, só está dizendo porque viu. Mas os crentes falam sem ver. Você está comigo aqui? Então, olha, eu quero estar falando um pouco sobre, pegando isso, porque nós estamos de fato na vitória, né? A Bíblia diz que Ele nos fez mais que vencedores, né? Algumas pessoas ilustram que o mais que vencedor é aquele que não luta, só desfruta do prêmio. E a gente já viu algumas ilustrações sobre isso, né? E nós estamos nessa condição hoje. Nós não lutamos, mas Ele nos colocou na vitória. Na verdade, é interessante, porque a Bíblia diz que o povo de Israel, para chegar à terra prometida, passou pelo deserto, né? E hoje algumas pessoas ainda falam em deserto, mesmo estando na nova aliança. Mas quem passou pelo deserto por nós foi Jesus. Eu não sei se você lembra que quando ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nas tentações, Jesus venceu as tentações e entregou essa vitória à igreja, irmão. Quem passou pelo deserto por nós foi Jesus. Se você ainda está no deserto, ou se você pensa em deserto, pense em Jesus passando pelo deserto, vencendo o diabo. Porque senão vai dizer, irmão, eu estou no deserto. Mas se você está em Cristo, Ele já passou o deserto. Com você nele. Você está comigo aqui? E a gente precisa cada dia ter essa consciência para vivermos a realidade, irmão, dessa nova raça que somos sobre a terra. Eu particularmente acredito, sabe, que o que nos impede, de fato, de desfrutar dessa vitória
é a nossa demora em se mover de acordo com aquilo que a palavra diz. Eu estou dizendo a nossa demora, porque nós também, né, às vezes, demoramos em agir naquilo que Deus diz. E a cada dia estamos sendo despertados para ser mais rápido, sabe? Em fazer aquilo que a gente já sabe que deve fazer. Em agir da maneira que a gente deve, que já sabe agir. Porque às vezes a gente ouve algo, fica tão claro, mas a gente ainda coloca N desculpas na frente para não se mover daquela forma. E nós precisamos entender que a única coisa que nos atrapalha hoje, eu até posso dizer assim, né, não é nem o diabo de uma certa forma, é mais as desculpas. Porque quando você tomar uma posição, o diabo ou ele sai do meio, você passa por cima dele. Mas se você estiver cheio de desculpas, o diabo vai dizer, então, eu vou aperrear outro, que esse daí já está cheio de desculpa, vai resolvendo aí que eu vou botar no outro ali agora. Então, nós precisamos entender que, quando a gente celebra, irmão, a ceia, nós estamos celebrando, de fato, a vitória. Eu acredito que a 1 Coríntios, eu ainda quero ler esse versículo com você, bem rapidinho, que eu tenho um texto no meu coração aqui para compartilhar, eu já estou com o meu tempo cronometrado, eu só vou ministrar bem rapidinho aqui. Foi o que eu disse? Deixa eu ver aqui, parece que é 2 Coríntios. Pronto, capítulo 2. Eu quero ler com você somente o versículo 14, e se você puder ler todo o capítulo 2, no seu momento de leitura, ler, você vai entender bem o que ele está dizendo dentro desse contexto, né? De que, mesmo quando as coisas elas ficavam assim, sem muita possibilidade visual, ele sabia em quem ele podia confiar para ser conduzido, amém? Aí vendo no versículo 14 diz assim, mas graças a Deus, você está comigo lá já? Está ali, né? Pronto. Mas graças a Deus, que de vez em quando, não é? Ou é de vez em quando ou sempre, essa palavrinha aqui? Diga sempre. Não, você tem alguns que acreditam que é de vez em quando ainda, diga sempre. Vê o que ele diz, mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa habilidade, não é por causa da nossa sabedoria, ainda que nós temos todas essas coisas. Temos força, temos habilidade, temos sabedoria, mas não é por causa dessas coisas, é por estarmos em Cristo. Amém, queridos? Aí ele diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz, nos faz triunfar. Algumas versões diz, nos conduz em triunfo em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro ou a fragrância do seu conhecimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo, ele já sabia que não importava o obstáculo que surgisse. Ele ia sair do outro lado, e as pessoas iam olhar para ele e dizer, rapaz, esse camarada tem um Deus que a gente precisa adorar ele também. Você está comigo aqui? Porque a gente, eu não sei se você lê a sua Bíblia, gostaria muito que você lesse também, mas quando a gente vai lendo a nossa Bíblia, a gente vai vendo, né, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo estava estabelecendo algumas igrejas e precisou andar por várias regiões. Paulo enfrentou muitos obstáculos, irmão, de naufrágios, de falsos irmãos, de salteadores, de rios, de perigos, de açoites, de prisões, de escárnio. Ele enfrentou N obstáculos, mas a gente não vê ele colocando essas coisas como uma desculpa para dizer que o evangelho é pesado, para dizer que o evangelho é difícil, para dizer que o caminho é espinhoso. A gente não vai ver Paulo falando nada disso nas cartas, ou principalmente em Atos ou nas cartas. Pelo contrário, Paulo vai animar as pessoas a permanecer firme, a se alegrar no Senhor, a permanecer na fé. Não sei qual é a ótica que você tem da sua Bíblia, mas mesmo tendo todos os obstáculos que não tem quem tenha enfrentado mais obstáculos do que ele mesmo, do que o apóstolo Paulo, ele sempre vai mostrar que não existe obstáculo capaz, irmão, de parar um filho de Deus quando ele está determinado a chegar onde Deus diz para ele ir. Você está comigo aqui? É interessante, né? Porque eu acredito que um dos últimos fatos que aconteceram com o apóstolo Paulo foi ele ser mordido por uma serpente venenosa. Que as pessoas que estavam lá
começaram a esperar ele morrer a qualquer momento. Está escrito lá em Atos. O texto que eu tenho é outro, mas está vindo algumas coisas aqui, eu quero estar falando para você. A Bíblia diz que depois que Paulo foi receber um livramento de Deus de um naufrágio, né? Ele ia de barco para Roma, e sofreu um naufrágio, e já o pessoal estava todo mundo à deriva, sem saber se ia sobreviver ou não, já estava tudo, praticamente tudo perdido, e um anjo do Senhor foi lá e disse: olha, Paulo, não vai morrer ninguém que está no navio, eu entreguei todos na sua mão. E Paulo levantou-se e disse: olha, pessoal, um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou essa noite e disse que pode descansar todo mundo, que não vai morrer ninguém. Eles estavam à deriva no mar, irmão, sem saber onde iam parar no momento. Mas Paulo trouxe essa palavra, daqui a pouco eles chegaram até a praia, e quando chegaram na praia, começaram a fazer uma fogueira para se esquentar. Paulo foi pegar alguns galhos de madeira. Quando pegou em um galho lá, uma serpente veio e tomou no dedo dele. E a Bíblia diz que ele sacudiu a serpente dentro do fogo e continuou lá, e todo mundo olhando. Daqui a pouco ele vai morrer inchado aí, tu vai ver isso. Uns disseram: esse camarada é bonzinho, escapou do mar, mas não tem jeito de escapar não, vai morrer de todo jeito. E continuaram lá. Mas com o passar do tempo, viram que não aconteceu nada, o pessoal já mudou a ideia, disse: rapaz, esse camarada é um Deus. Como é que pode? Esse camarada é imorrível. Não é? E isso abriu uma porta para Paulo pregar para o pai do dono da ilha. Daqui a pouco vieram um suprimento, aprontaram um barco para eles continuarem a viagem, mas nada impediu dele chegar onde Deus disse. Hoje a gente vê, né, que alguns filhos de Deus se acham impedidos, irmão, por coisas tão pequenas, por sentimentos, por uma palavra que não gostou, por uma coisa que não concordou, sei lá, não sei. Sei que o Senhor está ministrando o coração de pessoas essa noite aqui. E nós precisamos entender, queridas, que as coisas não acontecem só porque Deus disse. É claro que para acontecer, Deus tem que falar mesmo. Mas elas acontecem pela atitude que nós tomamos depois que ouvimos Deus falar. O que leva muitas pessoas, e eu estou dizendo isso hoje pela inspiração mesmo. O que leva muitas pessoas, irmão, a não ver uma boa parte daquilo que Deus diz na vida delas, é porque elas acham que um empecilho ou outro, né, é algo tão assim que pode fazer com que ela nem alcance o que Deus disse, nem viva o que Deus disse, nem avance naquilo que Deus disse. E na verdade Deus está esperando uma atitude nossa mesmo. Isso para cada coisa, sabe? Porque senão a gente vai ser ouvinte da palavra, né? Mas vai ser lento. Tá certo, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar a agir assim, tá certo, eu vou começar a falar desse jeito, eu vou, mas nunca vai. E isso faz com que as pessoas parem, né, ou fiquem privadas daquilo que Deus tem para a vida delas. E isso, irmão, é o que o diabo ganha com como é que eu posso dizer, uma grande vantagem para começar a bombardear as pessoas. Cadê? Aí, se fosse Deus não tinha feito, não? Tu acha que é mesmo? E por que tanta coisa acontece assim? Por que tanta coisa se levanta assim? E por causa disso, e por causa daquilo? E começa a seduzir as pessoas com uma conversa de que se fosse Deus, tinha que acontecer de todo jeito. Não acontece de todo jeito, irmão. Acontece quando nós aprendemos a dar os passos que a palavra diz, ainda que a gente muitas vezes não queira, ainda que muitas vezes a gente não goste muito, ainda que muitas vezes o nosso sentimento fique querendo nos puxar para trás. E a gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai viver uma vida com base no ânimo natural. Hoje eu estou animado, vou para a igreja. Amanhã eu estou meio estressado hoje, vou não. Aí no outro dia, não, é porque é muita coisa, eu não dá não. Porque no outro dia, não é porque eu já tive uns problemas, sabe, eu não estou com cabeça para ir para a igreja, não. E fica nessa. Oxente. E se a nossa vida for baseada nisso, meu irmão, você vai andar muito pouco naquilo que Deus tem para você. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ser crente. Não estou dizendo que se você morrer, vai deixar de ir para o céu, que eu não sei o que vou levar você para o céu. É você mesmo. Eu estou dizendo andar naquilo que Deus disse. De dizer, rapaz, Deus disse,
Olha, hoje eu estou aqui com a cabeça já explodindo, mas esse é o dia que eu vou pular mais, vou adorar mais. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu estou muito animado hoje não, mas hoje eu vou usar o ânimo que o Senhor me deu. É nesse sentido. Você está comigo aqui? Porque senão a gente vai se movendo somente pelos sentimentos naturais. E viver uma vida com Deus não é mais por sentimento natural. É você perdoar sem estar com vontade. É você ser bom sem estar com vontade. Você está comigo aqui? É você ser perseverante quando você não tem mais nenhum ânimo para perseverar, naturalmente falando. É esse estilo de vida, irmão, que levou eles, né? E vai levando a gente, nos levará a viver uma vida poderosa aqui mesmo. Mas é a prontidão, a rapidez, a disposição de praticar aquilo que a gente recebe que vai fazer toda a diferença. Porque funciona mais ou menos como a palavra diz mesmo, né? Quando a gente recebe a palavra, a gente recebeu a semente. Aí a Bíblia diz que a gente dorme e acorda, dorme e acorda. Agora eu quero te dizer, entre esse dorme e acorda não é sem fazer nada não. É dormindo e acordando e agindo de acordo com a palavra. E de repente a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois nasce, depois a espiga, depois amadurece, chega o tempo de colher. Mas você vê que há um tempo, né? Não é uma coisa que eu ouço hoje, vou dormir amanhã, sonho e no outro dia se realiza. Não, eu acredito que não foi assim com ninguém, nem vai ser. Eu sei que tem coisas instantâneas, que a gente pode orar hoje e amanhã de manhã você receber um telefonema, receber um WhatsApp, receber uma mensagem pelo Instagram, receber um e-mail, sei lá. Eu sei que tem coisas que são assim, meu irmão, sabe? Mas a regra da palavra não é assim. Você está comigo aqui? São pessoas que pegaram a palavra e começaram, e quando começaram parece que se fechou tudo. Mas eles disseram, Deus disse, fechou, vai abrir, ou vai sair do meio, eu vou passar por cima, eu vou passar por dentro, eu sei que eu vou chegar onde Deus disse. Pronto. Essa posição, ela não acontece pela uma imposição de mãos, ela não acontece somente pelo momento de oração, às vezes acontece por todas essas coisas juntas. Imposição de mão, momentos de oração, meditação na palavra, compreensão, atitude à altura da palavra. Todas essas coisas juntas, elas nos levam a chegar onde Deus disse. Você está comigo aqui? Porque senão a gente às vezes pode se encontrar numa posição desconfortável, né, rapaz? O Senhor falou comigo, sabe? Mas é porque hoje Deus falou comigo, mas eu não tenho tanto tempo assim para fazer o que Deus falou, não. Aí nunca aproveita nem um pouquinho que tem. Não, Deus falou comigo, sabe? Mas é porque é tanto empecilho, é tanta coisa, é tanto não sei o quê. Desse jeito eu acho que eu vou conseguir, não. As pessoas começam a ficar somente com os argumentos que o diabo dá. E nunca com aquilo que Deus diz. É como eu falei naquele texto que eu li aqui, de João capítulo 3, versículo 16. A maioria das pessoas que lê aquele texto, irmão, foca mais na palavra aflições ou tribulações do que na palavra venci. E isso faz uma grande diferença. Porque tem pessoas que não lê nem o restante. Quando vê o mundo assim, aí diz, irmão, mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. E parece que tem um ponto final aí. Não, não tem um ponto final aí. Você está comigo aqui? E a maioria das pessoas é assim. Então, quando a gente lê o negócio, né, a gente vai começar a entender, é verdade. Tem aflições, mas também tem vitória. Você está comigo aqui? Não é só isso, não. Na verdade, ele estava avisando. Quando essas coisas acontecer, fica animado. Porque eu já te coloquei como mais que vencedor. Agora é a atitude que nos leva a desfrutar disso. Tiago, capítulo 1, eu quero começar daqui, acredito que eu vou ler 3 textos e vou ter que parar. Mas nós precisamos entender, irmão, que ser crente, eu disse no começo do culto, não é ser um monte de religiosos. Eu já vou para a minha igreja, eu tenho minha Bíblia. Aí se escandaliza com qualquer coisa na igreja. Teve um tempo que a gente até lutou um pouco contra isso, aqui mesmo. Quando a gente começou colocando algumas luzes, pastor, e luz na igreja é de Deus. Tem gente que pensa que quando chegar no inferno vai ter um grupo de louvor e um monte de luz piscando. Vai ter não, querido. Lá no inferno é somente choro, ranger de dente e sofrimento. Não tem nem aquela batida que tem aí hoje em dia. Não vai ter isso lá não. É só choro, ranger de dente e sofrimento. Mas pastor, luzes, a parede... Tem gente que dizia, essas paredes pretas é para quê? Meu Deus do céu. Não, esse negócio de parede preta. Eu sei que aqui quando a gente chegou aqui era tudo preto. A gente, não, calma, preto fica muito escuro, vamos pintar de branco. Mas se dissesse, não tem parede não. Então tem o teto, dá para a gente fazer
a se congregar e se fortalecer no Senhor. Porque não é o lugar em si que vai influenciar a nossa vida no sentido de parede. A gente sabe que vai ter pessoas que vão dizer: eita, pastor, essa parede dessa cor ficava tão bonita. E se ficar, amém, a gente ajeita e vamos lá. Mas não estou falando nesse sentido. Você está comigo aqui? Por quê? Porque o religioso, irmão, ele começa a perceber somente esses detalhes, sabe? Às vezes tem lugar que diz: pode pregar de barba, pode pregar sem barba. E o que é que tem a ver? A barba ou sem barba? Uns dias pode ser de paletó, outros não pode ser de paletó. Até música fizeram para isso. Porque o povo tem essas besteiras. E se esquece do essencial que é a palavra. É claro que a gente não vai chegar aqui de bermuda, caindo, mostrando a cueca com o boné para trás para pregar, não. Talvez eu vá até assim para algum lugar, que eu sei que isso aqui vai passar uma mensagem para aqueles que vão ouvir. Você está comigo aqui? Mas isso tem o seu lugar. Amém? Mas o essencial é a gente entender que é a nossa disposição, irmão, de andar dentro daquilo que nos leva, que nos conduz em triunfo. Senhor, me ajude, mas vamos lá. Então, volta lá. Eu não volta lá não, quem tem aberto só era eu aqui. Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Querido, eu percebo no meu espírito, sabe, como que o Senhor puxando algumas pessoas essa noite para agir. Deixa de desculpa e age. É mais ou menos isso, sabe? Se for uma nota mais exata, eu vou dar para você. Mas é mais ou menos isso aqui. Porque tem pessoas que como é que eu posso dizer, rapaz? Tem pessoas que elas dão desculpa por qualquer coisa. Por causa disso, por causa daquilo outro. Não, mas também isso. Não, mas também aquilo. Não, mas fulano. Não, mas essa situação. Mas cicrano. E isso para as pessoas. Quando é que você vai entender que as desculpas que o diabo coloca na tua mente é só para te parar mesmo? Nunca vi ninguém ficar com desculpa só e avançar, irmão. Já diz um pregador, essa frase não é minha. Mas tem um pregador que diz: quem é bom em desculpa não se torna bom em mais nada. Só em desculpa mesmo. E eu vejo isso às vezes. Quando eu vejo, eu digo: meu Deus do céu, é verdade. Tem pessoas que botam meio mundo de desculpa para não mudar. Tem pessoas que botam quase meio mundo de desculpa para não agir. Tem pessoas que colocam mais um pouco de desculpa para não se mover. Tem pessoas que colocam desculpa para não fazer o que já sabe. Enfim, de todas as desculpas juntas, é somente para parar a pessoa. Você está comigo aqui? Lembra, Jesus citou uma passagem sobre isso. Meu Deus, eu quero pregar esse negócio aqui. Mas Jesus citou uma passagem sobre isso. Jesus disse: o reino de Deus pode ser comparado a um grande rei que quis dar um grande banquete, uma ceia. E aprontou tudo e mandou os seus servos e chamaram os convidados. E quando chegou no primeiro, ele: olha, o rei está chamando para a festa. Ele disse: eita, rapaz, ó, a minha vontade era muito grande, sabe? Mas eu comprei 12 juntas de boi e vou testar. E diga ele que eu não vou poder ir, não. Diga ele que me desculpe lá, mas eu fiz de tudo para ir, mas não deu, não. Talvez se eu fosse o servo que foi convidar, eu ia dizer: não dá para ser outro dia, não. Tem que ser logo hoje, no dia da comunhão. Aí foi para outro, né? E disse: olha, o rei está chamando. Ele disse: eita, não vai dar, não. Que eu comprei umas terras e vou olhar elas. Medir para ver se as terras é fértil ou não, é plana ou não. Aí foi para outro. Aí disse: olha, o camarada comprou uns boi, outro comprou umas terras, não deu para ir, não. Aí foi chamar outro. Ele disse: eita, até que eu queria ter umas terrinhas e uns boi também. Mas eu me casei. E não vai dar para ir, não. Porque tu sabe, né? A pessoa casada tem lua de mel, não sei o quê, essas coisas, tem seus compromissos. E deram desculpa. E nenhum dos que foram convidados tiveram na festa. A Bíblia diz, né, que o Senhor disse: então volta e obriga todo mundo. Agora traz cego, aleijado, quem quiser. Vê. Então, às vezes, alguns de nós, né, eu não sei, eu sei as desculpas que eu tenho para dar, não sei as suas. Cada um tem as suas, né? Eu não sei quais as desculpas que você tem para dar.
Mas eu acredito que todo mundo ainda vive com essas mesmas desculpas. Algumas parecidas, né? Outros, pode ser que já tenha, por causa do tempo, tem algumas desculpas novas, na versão mais atual. Mas o povo não deixa de dar desculpa. E como é que vai ter comunhão? Como é que vai desfrutar? Como é que vai viver aquilo? Como é que vai revelar aquilo? Se as desculpas sempre estão na frente. Você está comigo aqui? As pessoas, irmão, que decidiram, que fizeram grandes coisas para o Senhor, foram pessoas que mesmo diante das desculpas, mas quando entenderam, disseram, tem desculpa não, vamos embora. Vê. Você está comigo aqui? Porque senão a gente vai ficar somente naquela, assim, mas já também podia fazer isso. Mas também podia ter aquilo. Mas também podia ser aquilo outro. Mas também podia ser desse jeito. Aí isso paralisa você, desanima você, você não faz mais nada. Não, aqui está bom. Não entendi. Para mim não está bom ainda. Estou dizendo para mim agora, isso aqui é individualmente comigo. Para mim ainda não está bom. Tem coisas maiores para acontecer. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai dizer, rapaz, tá, isso acontece mesmo. Mas a vida com Deus é assim em todo o tempo. Amém? Então vamos para cá. Deixa eu ler isso aqui. Se o Senhor me permitir. Meu Deus. Tiago capítulo 1. E eu quero ler com você a partir do versículo 19. Vou fazer uma leitura um pouco rápida, quero me deter em alguns versículos aqui. E mostrar para você alguns exemplos na palavra ou citá-los para você que anota. Louvado seja Deus. Para você que não anota, começa. Pode ser que seja uma dessas desculpas que você precisa deixar de dar essa noite. Aleluia. Diz assim, vê. Assim, meus queridos irmãos, diga, está falando com os crentes. Isso é para os crentes. Assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir. O que é uma pessoa pronta para ouvir? É uma pessoa que não rebate logo, sim, peraí, mas também isso. Sim, mas também aquilo. Mas sim, e aquilo outro. É aquela pessoa que antes de terminar a conversa já tem a desculpa pronta. Você está comigo aqui? Aí vê o que ele diz, né? Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Algumas versões dizem as vossas almas. Mas como você sabe que ele está falando para crente, ele está falando da vida toda. Quem renova a mente, desfruta da vida. Amém, queridos? Então, se você juntar as duas versões, você vai entender bem o que ele está querendo dizer. Aí ele diz, agora ele fala nisso aqui, vê. Sede, pois, ou sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos ou iludindo a vós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tiago, ele estava mostrando para as pessoas aqui, que elas precisavam, não é, tanto se despojar de coisas, como adotar um novo estilo de vida. Porque ele disse, olha, tem pessoas que vivem iludidas dentro da igreja, porque elas ouvem a palavra, conhecem ou ouvem falar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do poder de Deus, da disposição de Deus fazer as coisas, mas nunca prova. Por quê? Porque é somente um ouvinte. E essas coisas não são para ouvinte, irmão, somente. São para ouvintes praticantes. Pastor, eu sei, mas é porque... Aí já está uma desculpa. Pastor, eu sei, mas veja, é por causa... Outra desculpa. Isso tudo são desculpas para não praticar. Porque eu posso dizer, eu posso ouvir. Eu só estou citando um exemplo, tá bom? De mim mesmo. Vamos dizer assim, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu digo, sim, tá certo, é para amar a esposa. Mas também, de jeito... como é que eu vou amar uma mulher ignorante dessa? Que ela não é, graças a Deus. Mas como é que eu vou amar uma mulher desse jeito? Como é que eu vou ensinar a ser o exemplo com essa situação aqui? Como é que eu vou viver bem dentro de um lugar desse que é uma zoada, é uma doidice, não sei o quê? Então eu estou dando desculpas para não decidir e perguntar, assim, como é que eu faço isso? Qual é a maneira que eu devo agir? Como é que eu me movo? Essa deve ser a pergunta. Você está comigo aqui? E não apresentar a desculpa para me isentar. Como que diga, não, a gente pensa que Deus vai dizer, é verdade, eu me esqueci, eu sei que não vai ter condição de fazer isso, não. Deus nunca vai dizer isso, irmão. Não pensa que Deus vai entender as nossas desculpas.
Eu não sei se você lembra de Moisés. Deus disse, olha, você vai libertar o povo do Egito. E Moisés disse, eu não sei falar, ele disse, não foi eu que criei a boca. Você está comigo aqui? Quando Moisés foi dar desculpa, ele disse, sim, mas foi eu que criei a boca. Não, mas não sei o que, ele disse, pronto, tá bom, eu vou arrumar um porta-voz para você. Eu não sei se você já leu lá, mas a Bíblia diz, olha, você vai ser como Deus para seu irmão. Ele vai dizer somente o que você mandar ele dizer. Não tem problema não, ele fala, mas você vai falar o que você disser. Vai ser a mesma coisa de você falando, só vai ser na voz dele. Então diga, para Deus, não tem desculpa. Não tem desculpa, irmão. Não vai ter desculpa. Não terá desculpa. Amém? Então vamos lá. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa, eu gosto disso aqui, a gente está tendo as aulas, né? E quando ele diz a pessoa, ele não está citando a definição de um sujeito. Ele não está dizendo, portanto, todos os homens, as mulheres não, somente os homens. Ou ele não está dizendo, olha, somente as mulheres, isso aqui não é para homem. Ele está dizendo a pessoa. Tem alguma versão, né, que ele diz assim, portanto, qualquer. Está falando de o sujeito indefinido. Não está definindo a pessoa que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, é qualquer um. Quando Jesus disse, né, a Pedro, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. O que disser lhe será feito. Jesus não estava dizendo, olha, isso é só para vocês, ou isso é só para os judeus, ou isso é só para os crentes quando nascer de novo. Ele disse qualquer pessoa. É por isso que tem gente que nem é crente, só vive colhendo do fruto da sua boca, porque só fala em desgraça. Também tem gente que não é crente e não vive uma vida tão desanimada porque ela não deixa o desânimo sair pela boca dela. Mas também tem gente que é crente e vive uma vida morgada, porque só vive dizendo é um peso, é espinho, é moinha, é vale, é tribulação, é não sei o quê. Só vive desanimado. A pessoa já olha a cara de choro. E aí, irmão? É pesado, irmão. E aí, irmão? É espinho. Vai viver com a cara de choro. Você está comigo aqui? Mas diga comigo não. Não, assim o diabo nem ouve. Diga comigo não. Amém. Então vamos lá. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente, diga, não é de todo jeito. Presta bem atenção nisso aí, irmão. Atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante. Algumas versões têm operoso, nessa minha que eu estou com ela hoje diz zeloso. Será muito feliz ou bem-aventurado. Não sei como é que está na sua versão aí. Naquela dela está muito feliz, é? Bem-aventurado, pronto. Então nessa minha versão aqui está assim, vê, será muito feliz em tudo o que empreender. Ou em todo o seu feito. Diga, tem que fazer alguma coisa. Tem gente que quer ser bem-aventurado ou mais do que feliz sem fazer nada. Ele está dizendo em tudo que fizer, em tudo que empreender, em todo o seu feito. Diga, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, fazer de todo jeito? Não. Fazer baseado naquilo que atentou, entendeu, praticou e permaneceu. É por isso que hoje nós sabemos que o maior trabalho do diabo é levar a gente a viver uma vida oscilante. Rapaz, a partir de hoje eu vou falar assim, é falar um dia, 2, 3, 4, no quinto, explode logo, eu vou falar desse jeito, nada, eu sou obrigado. Aí já fala o contrário, o diabo fala do jeito que o diabo gosta e permanece do mesmo jeito. Aí age o primeiro, age o segundo, age o terceiro, aí no quarto dia fica com raiva de alguma coisa, explode por alguma coisa, fica triste com alguma coisa, abandona a prática, eu vou viver desse jeito, nada, quem manda na minha vida sou eu. E anda do jeito que quer. E isso priva a gente, meu irmão.
Porque a Bíblia diz que nós não somos nem mais de nós mesmos. Nós fomos comprados, já foi pago, viu? Só que a gente precisa tomar a posição de andar a cada dia do mesmo jeito. Eu sei de uma coisa, vê. Como a gente já viu, e se você ler a Bíblia, você vai ver, né? Que tem pessoas, ou as pessoas que decidiram viver no Senhor, elas enfrentaram oposição para torar, meu irmão. Vindo de todos os lados. Dos religiosos da época, dos governos da época, das pessoas da época. Porque não venha me dizer que você vai andar em um ambiente como um filho de Deus e você vai ser aceito por todos. Não vai. Pelo contrário, um mais vai dizer, pronto, agora vai. Outros vão dizer, rapaz, peraí. Tu tem mudado. E às vezes nem é a maioria. Mas nós não vivemos pelo ibope da terra. Você está comigo aqui? Quem quiser viver do ibope da terra vai viver muito pouco para o Senhor. Porque ela primeiro vai dizer, estou agradando ao povo ou não? Gostaram ou não? E aí, sou uma benção ou não? Não, não é muito benção não, pois tá bom, pois se vire. Faça o seu que eu faço o meu. Porque quer o ibope da terra. E nós não vivemos por ibope da terra, irmão. Você está comigo aqui? Naquele dia nem o ibope da terra, nem... Não, Senhor, mas eu tinha 55 mil seguidores. E Jesus dizia assim, mas tu não me seguia, quer entrar agora? Não, mas eu era 20 trilhões de curtida. Sim, mas tu nunca andasse um passo na palavra. Tuas curtidas não vai fazer tu entrar aqui, não. Você entende o que eu estou falando? Não, mas era 200 mil visualizações. Assim, eu também estava te vendo. Você está comigo aqui? Não tem nenhum problema com relação a isso, não. Porque quanto mais a gente puder usar as ferramentas das redes sociais para revelar o Evangelho, bota com força, amém, irmãos? Eu não estou falando nesse sentido, não. Mas estou dizendo que tem pessoas que querem agradar mais a terra do que o céu. E é primeiro agradar o céu, para depois agradar as coisas da terra. Agora, isso não acontece de uma hora para outra, porque a Bíblia diz que tem que ser um ouvinte praticante. Eu só tenho 5 minutos aqui. E eu tinha notado 2 textos, né? Um está lá em 1 Reis. Segundo, eu vou lá, deixa eu ler lá para você não... Pronto, 2 Reis. Aleluia. Tem gente que é assim, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi isso hoje de tardezinha. Que no reino de Deus não tem uma estrela. Tem uma constelação. Você está comigo aqui? E a gente precisa pegar essas coisas, porque senão a gente vai sempre querer ser os outros, né? Tem pessoas que querem ser os outros, imitar os outros. Não, meu irmão, a gente tem que ser a gente mesmo. Amém? Primeiro, né? E a cada dia se manter nisso, entendendo que, né? É como eu estava dizendo para você, Deus falou com Moisés, mas Moisés começou a querer, pronto, tá bom, eu vou levantar um porta-voz para você. Ele vai ser como aquele, tem aqui, como é o nome daquele negócio que a pessoa fala, ô, alô, não tem, como é o nome daquilo? Hein? Pronto, Arão vai ser seu megafone. Você vai falar e ele vai dizer somente o que ele disse, não é assim? Pronto, isso mesmo. Acabou-se. Pronto, é o que Deus quer de nós hoje. Deus quer que nós sejamos esse alto-falante dele. Deus disse, a gente entendeu, vai fazer do mesmo jeito, vai agir do mesmo jeito. Mas, pastor, é porque tem hora, sabe, que parece que não vai, não. Eu já sei disso, quer dizer para mim, isso aí eu já sei. Diga alguma coisa que eu não sei ainda. Não, mas é porque às vezes parece que o diabo se levanta. Eu já sei disso aí também. Diga outra coisa. Uma vez eu estava ouvindo o camarada Fi, ele disse que foi aconselhar alguém, e a pessoa chegou e disse, é porque o diabo quer me matar. Ele disse, sim, agora diga uma novidade aí, que isso aí eu já sabia. Porque o diabo me odeia, eu também já sabia disso, é uma novidade, estou pedindo uma novidade. Porque tem pessoas que ficam com essas coisas. Isso aqui a gente já vai saber pela palavra. Existe um que nos odeia, existe uma carne que não quer se converter de jeito nenhum. Mas glória a Deus, que eu ia falar isso hoje, véio, se o culto puder terminar meia-noite, eu tenho algumas coisas aqui. Mas é interessante, é porque quando Jesus disse que venceu o mundo, né? E lá em Gálatas, Paulo traz essa revelação que ele se fez maldição por nós. Em 2 Coríntios, Paulo diz que ele se tornou pecado por nós, né? Lá ele também diz que ele tomou para ele a nossa morte.
E eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a doença, Jesus venceu a miséria, Jesus venceu a opressão, Jesus venceu a depressão, Jesus venceu a dependência de qualquer coisa e nos colocou na vitória dele. Eu só preciso entender isso, porque pelo fato de eu estar nesse mundo, eu tenho que resistir. Resistir. E aí, vai, vou não. Olha aí hoje, não, quero não. E agora, tu está com raiva, vai aproveitar a raiva para fazer ou não? Vou não. Pronto, resistir. Você está comigo aqui? Entender, eu não posso isso aqui. Eu não posso aquilo ali. Mas não é porque eu não posso que não vai me dar vontade. Mas eu não sou governado pela vontade que me dá. Eu sou governado pela vontade de Deus. Você está comigo aqui? Está dando para juntar o raciocínio? Pronto. Quando a gente anda dessa forma, a gente a cada dia vai andar na vitória. Qual é o resultado? As demais coisas vão ser acrescentadas. A doença vai bater na porta de vez em quando. Alguma outra coisa vai bater na porta de vez em quando. Mas eu não vivo por essas coisas. Eu vivo segundo a vontade de Deus. E essas coisas têm que bater em retirada. Porque tudo que eu resistir vai ter que fugir, irmão. Não é só o diabo, não. Se eu resistir ao diabo, ele vai fugir. Imagine uma dor. Você está comigo aqui? Se eu resistir ao diabo, ele vai fugir. Imagine uma mágoa. Inveja. Mentira. Você está comigo aqui? O orgulho. Eu me recuso, irmão, a ser orgulhoso. Então o orgulho não vai poder me dominar, não. Amém? Glória a Deus. Então eu separei somente esse exemplo aqui que eu estou encerrando. 2 Reis, capítulo 5. Isso aqui é bem interessante. Se deixe dominar pela humildade, irmão. Venha elegante, porém humilde. O que é isso, pastor? É para vir com a roupa nova e o sapato rasgado? Não. É todo elegante. Mas, porém, humilde. Você está comigo aqui? Estou só brincando para você não... Porque senão, meu irmão, eu sei, olha, você não sabe. E pode ser até que não pareça. Mas eu sei, irmão. O tanto quanto e como é que o diabo opera para parar as pessoas. Eu sei, irmão. Eu estou te dizendo porque eu sei mesmo. Pode ser que você nem acredite, mas eu sei. Amém? Então vamos para cá. Então, eu quero ler com você a partir do versículo 11. Aleluia. Eu estou encerrando nessa leitura aqui mesmo. Ó. Aqui está falando de Naamã, eu acredito que todo mundo conhece isso, né? Mas tem uma coisa, um detalhe aqui bem interessante. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 11. Pronto. Preste bem atenção, a gente vai começar a ler daqui, mas antes daqui eu queria ler com você, assim, parafrasear para você, para a gente entender bem essa conversa, né? A Bíblia diz que Naamã era um capitão de guerra vitorioso, um cara que quando entrava na batalha não tinha quem vencesse ele, mas ele era um cara leproso, um cara doente. E um dia ele trouxe uma menina dessas guerras para trabalhar de escrava na casa dele, e aquela menina conhecia o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai hoje. E um dia essa menina já não tinha, acredito que não tinha acesso a ele, ou mesmo com medo de acesso, não tinha nada, né? E foi para a mulher dele, disse, olha, se o seu marido conhecesse o Deus de Israel, ele ia ficar bom desse negócio aí. E a mulher, muito interessada que o marido dela também ficasse bem, foi e disse a ele, olha, a menina que tu trouxesse aí, disse que tem um Deus lá em Israel, que se tu conhecesse ele, ele poderia te curar dessa lepra. E o Naamã foi lá no rei dele, disse, seu rei, olha, a menina disse a minha mulher que me disse, eu vim dizer ao senhor, a conversa de Deus já correndo pelos cantos. Quem está comigo aqui? Aí ele disse, a menina disse a minha mulher que me disse que eu vim dizer ao senhor que tem um rei, um Deus em Israel, que se eu pudesse chegar lá, ele ia me curar. E o rei disse, beleza, o de rei para rei agora. O rei escreveu uma carta para o rei de Israel e disse, eu ouvi dizer que tem um Deus aí que cura o povo, vou mandar meu capitão de guerra aí para ver se esse negócio é verdade mesmo. E a Bíblia diz que quando o rei de Israel viu aquela carta, disse, misericórdia, esse camarada está querendo é guerra. Mas o profeta disse, não, manda ele vir, porque ele vai conhecer que tem um Deus aqui mesmo. E nisso ele foi, o Naamã foi. Quando chegou lá, na porta do profeta, com a sua caravana, as coisas que ele levou para
para oferecer para o profeta. E chegou na porta e quando chegou lá, só estava o moço do profeta, o porteiro lá da casa. Pois não, ele disse, só eu que vim falar aí com o seu senhor. Ele foi lá, disse, olha, tem um homem aí que veio lá da Síria e queria falar com o senhor. Ele disse, eu já sei. Diga ele que volta e se lava naquele rio ali, aí. Rio Pujuca. Ali perto da Feira da Sulândia, que ele vai lá, dê 7 mergulhos, que ele vai ficar curado. Aí começa daqui, ó. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, Naamã, quando foi para ele, foi com aquela ideia, já sei como vai ser o negócio. Eu vou chegar lá e dizer, eu sou Naamã, aquele que mandou a carta. Ele disse, eita, aleluia, oh glória. Em nome do Deus de Israel, ó Senhor, cura esta lepra, se for da tua vontade, esfregar a mão. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que é para Deus fazer como a gente programa. Você está comigo aqui? Mas quando chegou lá, ele recebeu uma palavra. Volta e vai te lavar ali no riacho. Naquele que a fossa cai dentro. Estou só brincando para você não ficar muito sério. E a Bíblia diz que Naamã ficou bravo. Mas rapaz, como é que pode? E eu pensava que ia ser assim, eu pensava que ia ser assado. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Na maioria das vezes, irmão, que Deus opera ao nosso favor, vai ser de uma maneira que a gente não pensa que vai ser como é. Você está comigo aqui? Às vezes a gente diz, não, eu sei, eu vou ter uma oportunidade de pregar na igreja. Aí Deus diz, não, vai pregar para um lá na esquina. A pessoa diz, não, eu queria só se fosse na igreja. A pessoa não tem nenhuma oportunidade. E todo dia chega gente perto da pessoa. Quem está comigo aqui? Não, eu pensava que eu ia ser curado, sabe? Quando o pastor pegasse o óleo, e aleluia, vou ungir tua cabeça agora. Aí Deus disse, não, é somente você dizer obrigado, Pai, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas dores. É desse jeito. Você está comigo aqui? Eu acredito que você conhece a história, mas tem um negócio aqui interessante, vamos lá. Aí ele continua dizendo, versículo 12, ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? O camarada era meio humilde aqui, né? Não poderia eu lavar-me neles e ficar curado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Que nada. Mandar teus criados tomar banho. Versículo 13. Contudo, seus servos, ou um de seus servos, aproximando-se dele, o aconselharam, ou disseram, né? Aba, meu senhor e mestre. Os camaradas tinham medo desse cabo da gota aqui. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que acha que é para vir para a igreja e o pastor vai dizer, olha meu irmão, você quer receber uma vitória? 7 semanas sem ter nada. Você que é casado. Acaba de misericórdia, não vou querer nada não, deixa. Não é não? Pessoas dizem, não, você tem que subir o monte e 7 noites seguidas, aí você vai ter a vitória. Tem gente que pensa que é assim. Mas nós já estamos na vitória. Isso não, a gente de vez em quando vai para o monte, viu? Não tem problema ir para o monte, não. Mas a vitória não está no monte. Nós estamos na vitória, irmão. Meu Deus do céu. Pastor, mas se eu fizer alguma coisa, eu não vou ser mais abençoado, não. Não. Não tem nada que a gente faça que Deus nos abençoe mais. Ele já nos abençoou. Você entende o que eu estou falando? Vamos lá. Meu Deus do céu. Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás limpo. Então Naamã aqueceu. Será que ele fez uns exercícios? Não sei. Então Naamã, versículo 14, Então Naamã desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme, é isso aí que eu queria, conforme a orientação do homem de Deus, ou conforme a palavra de Deus. Diga, conforme a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, por mais estranho que pareça, a melhor forma de desfrutar daquilo que Deus disse é agir conforme a palavra de Deus. Mas eu tenho uma ideia.
Mas era melhor desse jeito. Era melhor daquele. Ah, mas eu acho que era... Pronto, todas essas coisas aí são desculpa para não agir conforme a palavra de Deus. Quando a gente age conforme a palavra de Deus, o que foi que aconteceu com Naamã? Ele foi curado, querido. Desceu 1, 2, 3, e aí? Os cabas disseram, agora está fedendo. 4, 5, 6, e aí? Catingando mais ainda. Quando ele deu o último mergulho, que se levantou, estava limpo. E aí, tem alguma lógica nesse negócio aí? Não tem nenhuma lógica. Até a gente lendo hoje, parece que é uma historinha de ficção, mas é real. Depois daqui, se você continuar lendo, né, você vai ver que todas as vezes que a palavra vinha para ele, tem algo no Novo Testamento que é, e veio a mim a palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor chega para a gente toda noite. Agora a gente fica, tá bom, quando melhorar eu faço isso. Quando eu tiver tempo eu faço aquilo. Mas também quando eu tiver oportunidade faço isso. Faço aquilo. Meu irmão, vai ter oportunidades que é você quem vai ter que criar. Para fazer o que Deus disse. Porque senão você pode passar, morrer, ir para a glória. E quando chega lá dizer, mas Senhor, o Senhor falou. Ele disse, foi eu mesmo. Agora vamos passar teu filme aqui e ver. Tu começaste a dar desculpa aqui. Passar 5 anos dando desculpa, não aconteceu nada. Tu passaste 15 dias, tu foi 3 meses, tu foi 4 anos. Eu não sei qual é o seu tempo. Eu sei que Deus já sabe. E é isso que impede a gente. Porque o evangelho não tem aquele mistério. É uma coisa simples. Mas é poderosa. Então é a gente, irmão, a gente sabe, tem esse sentimento na gente que a gente sabe. A gente tem que dizer, essa miséria desse sentimento não me domina mais. Rapaz, eu preciso tomar uma atitude nisso aqui, eu vou tomar. Rapaz, eu preciso começar aqui dessa forma, eu tenho que começar, eu vou agir. Porque se a gente ficar dando desculpa, vai ficar atrasado no tempo. Nunca vi nada acontecer na minha vida, vai morrer e não vai ver. Olha a conversa tua. Você está comigo aqui? Às vezes, para a gente entrar no que Deus quer, irmão, a gente tem que se ajeitar primeiro. Não sei se tem outra palavra mais, essa é mais compreensiva, né? Se ajeitar. Ajeitar o que precisa. Porque ainda que o homem coloque a gente lá, se a gente se ajeitar, vai chegar um tempo que a gente mesmo vai provocar a nossa saída. Porque não é Deus que usa a gente? Ou não? É verdade, irmão. A gente não precisa, eu tenho que aparecer. Não, meu irmão, deixa Jesus aparecer mesmo. Amém. Então, olha, toma uma posição. A palavra é essa. Se move. O que é que você já sabe que deve fazer? Qual é a posição que você deve tomar? Ah, pastor, eu estava pensando, era em me separar. Deus está falando comigo. Não, Deus não é Deus de divisão, não. Porque tem gente que pega somente para isso. Para o contrário. Tem gente que já está com vontade de fazer o errado. Aí Deus fala, vou fazer mesmo, é de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tudo que desagradar a Deus não é da vontade dele. E o diabo é perito em pegar as coisas e distorcer. Aí tem gente que quer ver se faz alguma coisa para ver se tem uma vitória. Nós já estamos na vitória. Agora tem coisa que a gente tem que fazer mesmo. Tem um sentimento meio errado em mim. E eu não nasci para ver com esse sentimento, não. Esse sentimento aqui eu vou fazer que nem aquele tratamento de canal. Todo dia eu vou matar um pouquinho, até morrer. Tem umas vontades meio estranhas. Vai morrer também. Você está comigo aqui? Porque somos nós que fazemos alguma coisa. Se não, a gente vai ficar somente ouvindo, nunca vai ver nada. Ficar iludindo assim mesmo. Eu não fui chamado para viver iludido. Fui chamado para viver uma realidade em Deus, irmão. Agora eu entendi já que eu tenho que fazer a minha parte. Se não, não vai adiantar nada. E para isso requer força mesmo, esforço. Amém? Eita glória, fica de pé, por favor. Como Deus é bom, irmão. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Você está bem? Meu irmão, é bom demais ouvir a palavra.
Eu não sei se você já ouviu isso de algum pregador, mas quando o pregador vai falar alguma coisa para você, é porque Deus já falou logo com ele. Não é para dar aos outros, não é para dizer, ó, tá aí vendo, né? Tô. Divida com os outros aí para você não ficar só com a rapadura só. Pronto, somente. Amém? Porque senão a gente vai ouvir coisas e vai voltar da mesma forma para casa, na mesma posição. O evangelho vai confrontar você, meu irmão. Se o evangelho é aquele que diz, não, isso é assim mesmo, Deus entende, entende não. Porque Deus nos deu capacidade. Deus não é aquele que fica, tá certo, é assim mesmo, fazer o quê? Tá bom, é porque... Não. Deus vai dizer, eu entendo pela sua idade, agora cresça. Pode cuidar de crescer, que eu não gerei filho para ver 20 anos engatinhando, não. Se você chegar numa casa e vier se você chegasse lá em casa e eu viesse engatinhando, você vai dizer, que é isso, pastor? Misericórdia. Não é porque ele é assim mesmo, bichinho. Tá estranho esse negócio. 20 anos já é para vir andando já. Você está comigo aqui? Tem gente que em Cristo é assim. O tempo passa, não sai de engatinhar. Tem que se levantar, meu filho. Aprender a dar passos firmes. De primeiro eu mijava na calça. Hoje em dia eu não mijo mais não. Eu não estou dizendo de mim não, tá certo? Das crianças. Amém? E é assim que a gente precisa crescer. Porque nós já estamos na vitória, irmão. Deus não vai nos dar, Ele já nos deu. Só precisamos aprender a andar nela. Aleluia. Então, olha, hoje antes da gente cear, tá certo? A gente vai consagrar o bebezinho Thaís. Chega pra cá, Thaís, por favor, com teu esposo. Pode vir pra cá os dois. Como você já sabe, a gente não batiza criança. Pastor, na lei de crente não se batiza criança. Não é na lei de crente não. A Bíblia diz, né, que Jesus, quando ele foi batizado, já tinha 30 anos. E também o consagrar, não é? Os pais se responsabilizarem de criar o filho no caminho. Eu nunca esqueço disso, irmão. Uma vez a gente ainda estava lá na Rua Barão. Passou uma mãe, disse, pastor, eu posso vir consagrar minha filha? Eu disse, pode. Agora deixa eu explicar, veja. Consagrar é a senhora dizer, olha, está vendo aqui Deus, essa filha o Senhor me deu, é galardão do Senhor, e eu vou criar ela no caminho. Aí ela disse, apoio, deixa ela crescer que ela decide. Sabe por quê? Sinceridade, porque ela não queria assumir a responsabilidade de criar o filho no caminho. É melhor dizer, tá bom, depois eu batizo ela em casa mesmo. Amém? Porque tem gente que acha que é assim, consagrar é que nem a gente fazia de primeiro. Esse menino está se assombrando, aí bota uma vela na mão, um pouquinho d'água na testa e para de se assombrar. Isso é religiosidade, irmão. Com Jesus não foi assim. Então eu queria que vocês ficassem aqui de frente de mim, por favor. Qual é o seu nome? Valdênio. Pronto, Valdênio e Thaís. Ô bebê, vai ser cantora de Deus. Então pega ela direitinho, ô meu pai. Eita. Olha. Então eu queria que vocês dissessem, tá certo? Não tem problema não, pode ficar tranquilo. Eu queria que vocês dissessem diante de Deus dessas testemunhas. Digam, Senhor Jesus, qual é o nome dela? Ana Luísa. Pronto. Eu quero que vocês digam diante de Deus dessas testemunhas. Diga, Senhor Jesus, nós te apresentamos Ana Luísa. E a partir desse momento, nós te pedimos sabedoria para conduzi-la no caminho que ela deve andar. Vendo em nós um exemplo a ser seguido. Te pedimos sabedoria para que a cada dia possamos criá-la e educá-la segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Agora sou eu, tá certo? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos Ana Luísa ao Senhor. Crendo, Pai, que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Declaramos, Pai, ela crescendo em estatura, sabedoria e graça, saúde, diante do Senhor e das pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Então, ô Ana Luísa, tu está querendo é cantar. Então tá feito. Tá certo, Valdênio? Prazer, viu, meu irmão? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu acho que era ela. Eu acho que era ela chorando com a minha feiura mesmo. Aí já vai calada, tá vendo? Então, a gente vai cear. E antes de cear, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, sabe? Para você que está aqui essa noite e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Estar em Cristo não é estar numa igreja, né? Eu acredito que você já ouviu isso. Se uma pessoa morar numa garagem, ela nunca vai fazer ela se tornar um carro. É por isso que tem pessoas que elas podem viver dentro da igreja. Todo dia eu vou para a igreja, sabe? Ainda não tomei uma decisão, não. Isso ainda não fez de você filho de Deus, não. O que vai fazer de você filho de Deus é você tomar uma decisão de fazer de Jesus Senhor e Salvador de sua vida. Eu acredito também que todo ser humano é criatura de Deus, porque o diabo não criou ninguém, não. Mas a natureza de Deus só habita naquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. E a gente precisa a cada dia ter esse entendimento. Então, se você está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, chegou o seu dia. Está esperando mais o quê? Então, se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja fazer isso? Você vai levantar sua mão onde você está aí, a gente vai orar por você, te dar um abraço. E pode ter certeza, teu nome vai ser escrito no livro da vida. Vai chegar um dia, sabe? Que a cada dia tem se aproximado, né? Onde o Senhor vai abrir aquele livro, chamado Livro da Vida, e vai procurar o nome lá. E a Bíblia diz que aqueles que não foram encontrados com o seu nome no livro da vida foram lançados em um lugar de tormento eterno, irmão. E às vezes eu fico assim, sabe? Porque isso pode acontecer com pessoas que amamos, porque elas não decidiram tomar uma decisão para o Senhor. Vê, se fosse pela nossa vontade, né? Como eu já falei aqui, a gente diria: Senhor, toma em tuas mãos, escreve o nome dele no livro da vida. E Deus disse hoje na hora, só estava esperando tu falar. Mas não é uma pessoa que faz isso pela outra, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê com o coração e confessar a Jesus como o Senhor será salvo. Então tem alguém aqui que quer fazer isso essa noite? Todo mundo aqui é crente? Que bênção, rapaz. Então, pastor, eu posso cear? Quem é que pode cear? Olha, todo filho de Deus pode cear, sabe? Pastor, mas o que me impede? O que nos impede de cear, irmão, é viver no pecado. E nós sabemos que a gente não nasceu de novo para viver no pecado. A gente ainda erra, porque nem sabe de tudo. Veja, pastor, eu não sou batizado. Eu posso cear? Pode. Inclusive, eu quero avisar aqui, né? A partir de hoje, no término do culto, eu quero uma pessoa ali, tá bom? Pegando os nomes, porque eu acredito que de hoje a 15, nós vamos estar realizando o nosso batismo. Então, começa dando o teu nome. De hoje a 15, a gente vai estar batizando as pessoas, tá bom? Eu não sou batizado ainda, eu posso cear? Pode. Por quê? O que credencia você para cear é ser filho de Deus. Aí então quer dizer que que eu não preciso me batizar. Você não precisa se batizar para cear, mas você precisa ser batizado, porque é um mandamento do Senhor, ok? Pronto. Pastor, mas eu vivo junto, e agora? Pronto, eu aconselho você, não sei. Por quê? Porque você precisa estar legal diante de Deus e dos homens para cear. Aí tem gente que num dia como hoje não vem para a igreja. Eu vou para a igreja hoje não, porque eu vivo junto. Aí eu fico com vergonha do pastor me chamar e eu não poder ir porque eu não sou casado. Aí eu fico pensando, se Jesus voltar, tu vai ficar com vergonha? Ou tu vai ficar desesperado? Porque ele nem vai te chamar para subir. Que para ele, a pessoa está em fornicação. Para nós não, né? Para o mundo, casado é aquele que bem vive. Porque se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Para que padre? Para que juiz? Se o que importa é a gente ser feliz. O povo até inventou música. Mas para Deus, quem vive junto está em fornicação. O que precisa fazer? Casar. Então, se você vive junto, eu aconselho você, não ceia. Porque você vai estar como que zombando daquilo que Jesus fez. Tem muita importância não, um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Pronto, isso é besteira. Para alguns pode até ser que seja isso. Mas não é.
é algo que nos desperta a memória daquilo que Jesus já fez. Amém, queridos? Então o pessoal pode distribuir. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom. Na tua luz vejo a luz. O meu coração não está mais em trevas. O seu amor lança fora o medo. Aleluia. Sobre as trevas. Se você receber, não come agora não, espera um pelo outro. O rei, o seu reino Estabelecer sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor, seu amor, o seu amor me encontrou no deserto árido, cuidou de mim e me guiou com os seus olhos. Sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor. Aleluia. Jesus, Jesus. Aleluia. Que amor é esse que nos resgatou de toda maldição do pecado, da enfermidade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E aí? Todo mundo? Se tem alguém que não pegou, levanta a tua mão que a gente vai chegar até você, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, olha, quando a gente ceia, não é a gente está celebrando aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Tendo a consciência de que o pão representa aquele corpo, né? Que tomou sobre si os nossos pecados, levou as nossas enfermidades. E também o sangue que representa a própria vida dele sendo derramada na morte, para que nós tivéssemos vida. E quando nós ceamos, eu posso te garantir, meu irmão, que quando essa consciência aumenta, nós vamos a cada dia estar mais fortes para resistir, seja opressão, seja sintomas de enfermidade, miséria. Não fomos chamados, irmão, fomos resgatados da miséria. E precisamos ter um entendimento tão grande disso, irmão. Porque às vezes parece que não foi, mas foi. Nós não vivemos pelo que parece, nós vivemos pelo que é. Nem parece que a gente foi sarado, mas já foi. É essa compreensão que vai nos levar a desfrutar. Pai, eu quero te dar graças por esses elementos que nos trazem à memória essa tão grande salvação que fez o teu filho por nós naquela cruz, se entregando pelo pecado, se entregando pela morte, Senhor, para nos colocar de volta em comunhão contigo. Obrigado por esse pão, Pai, que representa aquele corpo que foi dilacerado, moído pelas nossas iniquidades. E é por isso que nós a cada dia, Pai, estamos tendo uma liberdade maior de estar na Tua presença, porque está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Obrigado, Pai, por esse vinho, que representa o sangue, que foi derramado para nos purificar de todo pecado.
Eita, Pai, como é bom saber que para o Senhor nós não temos passado. Oh, o diabo não pode trazer condenação sobre a nossa vida, Pai, pelo que fizemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém comigo aqui? Amém. Querido, come do pão e bebe do vinho. Aleluia. Come desse pão consciente, irmão, que ele levou sobre si mesmo. Não é uma coisa natural, irmão. Oh, obrigado, Pai. Porque eu não sou mais escravo do pecado. Oh, aquele que me escravizou por muito tempo não tem mais domínio sobre mim. Oh, obrigado, Senhor, pela tua vida habitando em mim, Pai. Aleluia. Oh, dentro de nós tem uma outra vida, irmão, que é a vida de Cristo. Eita, Pai, obrigado por ter colocado a tua vida em nós. Oh, obrigado por poder andar em novidade de vida, Senhor. Aleluia. A verdadeira vida habita dentro de nós, irmão. Obrigado, Pai, pelo teu operar. Eita, como Deus é bom. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar o seu melhor aleluia por isso? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ó, eu queria cantar aquela de novo aí. Eu sei. Pronto. Então, olha, você vai sair do seu lugar, vai continuar adorando ao Senhor, ofertando e dizimando, tá bom? Sai do teu lugar e faz isso com alegria, irmão. Aleluia. Eu sei, já chegou a vez. Este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores sobre a minha vida. E tudo que eu fizer. Este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores. Em minha casa, minha família, meu trabalho, em tudo que eu faço. Este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores. Em minha casa, minha família, meu trabalho, em tudo que eu faço. Este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores. Ele é todo poderoso pra fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo seu poder em mim. Abundância e vida fluirão, bondade e favor me cercarão. São coisas maiores, são coisas melhores. Ele é, aleluia! Ele é todo poderoso pra fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo seu poder em mim. Abundância e vida fluirão, bondade e favor me cercarão. São coisas maiores, são coisas melhores. Bem suave, bem suave. Bem suave, bem suave. Olha, eu só quero dar 3 avisos aqui, tá bom? Olha, como você já sabe, toda terça-feira o nosso culto é com os atraídos, tá bom? Atraídos por Cristo, né? Então, todas as terças-feiras o culto dos jovens está sendo aqui.
E nós só começamos os nossos cultos no sentido geral, para toda a igreja, departamentos no sentido geral funcionando a partir da quarta. Então, toda terça-feira, nós temos o nosso culto de jovens. Algumas salas de departamento infantil funcionando, não são todas, tá certo? Porque a gente tem uma equipe se preparando de uma forma maior na terça-feira aqui, e aí no anexo, né, no primeiro andar. E a gente falou aqui a semana passada, que, pastor, é o culto de jovens, né? Então, se você... Eu não vou vir não, porque é o culto de jovens. Não é assim não, Às vezes vão ter jovens que você vai precisar caminhar com ele nos primeiros passos. Amém. Então você pode vir na terça-feira. A gente sabe que a palavra vai ser mais voltada para pegar os jovens mesmo, sacudi-los. Nós cremos em um grande exército de jovens se levantando aqui, tá bom? Mas você muitas vezes precisa dar os primeiros passos com o teu jovem, seja com o teu filho, ou com um conhecido de trabalho. Às vezes você trabalha, tem um jovem lá, que você diz, rapaz, hoje eu estou entendendo que se ele não conhecer a verdade, o diabo vai destruir a vida dele. Então, olha, vamos comigo? Eu vou contigo. Então, na terça-feira você pode vir com o jovem também. Eu sei que vai ser um culto poderoso. Essa semana, especificamente, na quarta-feira, nós estaremos fazendo o nosso culto com os homens. Pastor, por que na quarta? Porque na quinta-feira nós temos o Firmes na Doutrina. Então, toda quinta-feira nós temos o Firme na Doutrina. O que é isso, pastor? É explicando aquilo que pode e o que não pode na igreja. Se pode vir de calça, se pode usar brinco, se pode usar saia, se pode usar isso. Isso não é doutrina. Isso é um conjunto de regras que uma instituição pode colocar lá, mas isso não é doutrina, tá bom? A palavra doutrina quer dizer ensino. Então, toda quinta-feira nós temos uma quinta de ensino da palavra. Começamos com novo nascimento ou salvação. 2 quintas, não é que foi quinta-feira agora e quinta passado, nós falamos aqui sobre justiça de Deus. E nessa quinta-feira nós temos um assunto novo para estar ministrando ao teu coração. Então, toda quinta-feira nós temos um assunto específico para ensinar um pouco mais para você. Quando o assunto é um pouco extenso, a gente vai colocar 2 quintas, ou até me trouxeram uma ideia, quando o assunto for extenso, a gente pode colocar quarta e quinta em uma semana que não esteja o culto dos homens. Mas essa semana, na quarta-feira, homens, você que faz parte dessa igreja, leve essa verdade para os seus amigos. Leva essa verdade para os teus conhecidos. Meu irmão, tem culto, tem homens na igreja que no culto de homens não vem. Deus do céu. Entendeu nada na vida. Então, eu estou convocando hoje os homens da igreja, sabe? Para convidar amigos e parentes e vizinhos, colegas de trabalho. Quarta-feira é o nosso culto dos homens. Quinta, firmes na doutrina. Sexta é o nosso culto de oração. Sábado é o nosso culto com as mulheres. Olha, eu fico morto de vergonha no sentido figurado, que eu estou vivo aqui, sabe? Mas eu fico toda assim com as mulheres. Culto de mulheres, pelo menos uma grita. Culto de homens, convida teus amigos. Tem homem que sai com uma cara feia. Ah, pois só tem amigo para te chamar para beber? Só tem amigo para ir pro... Deixa eu calado. Tá bom. Então eu quero orar por você, tá bom? Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado por mais essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a cada dia estamos ficando mais convictos de que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E não vivêssemos mais para nós mesmos, mas fôssemos rápidos em obedecer os comandos do cabeça que é Cristo. Obrigado, Pai, por mais uma volta para casa tranquila. Obrigado por mais uma noite de sono abençoada. Obrigado pela vida daqueles, Pai, que vão estar se deslocando para a feira nessa noite e manhã da segunda. Guarda-os, Pai, guia-os, dá a eles sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que nenhum espírito de roubo, de engano, alcançará eles, Pai. Em nome de Jesus, declaramos livramentos, Pai, nessas BRs molhadas aí. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo